Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso podcast Fisiocast. É uma honra muito grande estar de volta a essa mesa, a esse espaço, a esse local, a esse recinto com vocês. Eu tava com muita saudade de gravar o podcast, então sim, estou muito feliz de estar aqui novamente. Estou com ele, meu amigo Fred. Fala, meu garoto. E aí, bom demais estar de volta e vamos falar de um assunto importantíssimo, né? Para quem não me conhece ainda, talvez estava sem internet, né? Porque, pô... Não é possível, né? Brincadeiras à parte, exatamente. Brincadeiras à parte, para quem não me conhece ainda, Fred Rezende, sou especialista em finanças e hoje vamos falar sobre precificação e gestão. Então, o Felipe aqui é o especialista na área, e aí vou fazer algumas perguntas que a ideia dessas perguntas é ajudar você que está nos ouvindo a como precificar e gerir melhor o seu negócio, independente se você tem um CNPJ ou não. Beleza? Então, esse ritmo, e é um ponto interessante, né? Você falou de não ter internet, o Fisiocast passou um tempo igual o Chaves, né? A galera tava só repetindo os episódios ali pra não perder nada. Pra entender e integralizar ali todo o conhecimento, né? Felipe, pra gente começar aqui, me fala quais são os maiores desafios do fisioterapeuta na hora de precificar ali o seu serviço? O cara saiu da graduação, quais são as maiores dificuldades? Cara, olhando hoje, tá? Tem 20 anos aí que eu tô no mercado e por incrível que pareça, as dificuldades de hoje são as mesmas do passado, né? Mas eu diria que a grande dificuldade que tem é que a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, mas o profissional ele tá muito atrelado ao meio ao qual ele veio. Então, infelizmente ou felizmente, o profissional ele entra dentro do mercado sem conviver com pessoas que convivam diretamente com o mercado. A gente ainda vê profissionais entrando no mercado sendo estimulados a trabalhar para terceiros ou trabalhar até mesmo dentro de hospitais. Ainda é vendido que o melhor caminho para o profissional é prestar o serviço para alguém. Quando a gente tem esse pensamento e a pessoa é doutrinada por pessoas que vivem esse universo, ela tem muita dificuldade de entender, de fato, qual é o valor que possui aquilo que ele faz. Então, hoje, quando a gente olha para o profissional que vai entrar dentro do mercado da saúde, não só da fisioterapia, mas do mercado da saúde, ele é doutrinado durante toda a faculdade a receber um salário, a ser refém, a ser dependente de um salário, e não necessariamente da carteira assinada, mas ser refém de receber de alguém e aceitar o que é pago. Então ele acaba não compreendendo o tamanho do valor que ele possui. Depois que ele não compreende o valor que ele possui, ele não consegue entender conceitos básicos, que aí já deixou de ser questões relacionadas à faculdade, e passa a ser questões relacionadas à vida pessoal. Que é controle financeiro, controle de despesa, o quanto ele precisa para viver, o quanto custa de fato a hora dele. Aí entra de fato a questão de matemática. Mas o que eu enxergo hoje, que o primeiro ponto não está muito relacionado à mentalidade, mas sim ao ambiente ao qual essa pessoa vive. Como ela vive dentro de um ambiente onde a pessoa não está acostumada a definir o preço pelo serviço e aceitar o que as pessoas falam que ela deve cobrar, acaba que ela não sabe definir o preço do serviço dela, né? Que acaba que na formação também, como você falou, a maioria, né, vem num molde de que é justamente para você trabalhar para alguém. Logo, quando você vai trabalhar para alguém, automaticamente esse alguém precifica o quanto ela vai te pagar. E aí não é você que determina o quanto você vai receber, né? Então a gente vem desse molde e a gente não aprende muito sobre isso, né? Sobre essa autonomia do profissional, às vezes dele conseguir ter a liberdade de precificar o serviço dele da maneira que ele considera justa. E falando sobre precificação, você acha que a maior dificuldade desse profissional, seja ele empresário ou não, é sobre a gestão do negócio em si ou o medo de cobrar mais caro? Ou os dois? Vamos botar aqui um pouquinho dos dois. Vou até contar uma história que a gente está numa época agora que eu fico brincando na internet que eu tô procurando o botão para parar de rodar a terra. Porque é o tempo todo, pessoal, se você fala, hoje tá sol, ai meu Deus do céu, que calor, só faz sol, hoje tá chovendo, meu Deus, mas só chove. A gente entrou numa era que não existe a fileira do meio. Se tá sol, a pessoa reclama. Se tá chovendo, a pessoa reclama. Se tá frio, reclama. Se tá calor, reclama. E a gente vive hoje um universo, quando a gente fala de preço, as pessoas reclamam muito de que, caraca, porra, entrei na internet, entrei no WhatsApp e é uma enrolação para passar o preço, isso e aquilo. E o que acaba acontecendo? Teve uma questão dessa na internet que eu levantei a bola e falei assim, cara, e se fosse invertido? E se você colocasse na conta do seu cliente
Ao invés de eu, na posição de cliente, ao invés de eu perguntar assim, Fred, quanto é que você cobra o atendimento de fisioterapia? Eu chegasse para você e falasse assim, Fred, eu tô disposto a pagar R$ 400 a fisioterapia, tem como me atender? E é muito engraçado porque eu esperava que os profissionais fossem compreender, entender e concordar com o que eu estava dizendo. Porque da mesma forma que a gente escuta o cliente reclamando quando leva tempo para chegar no orçamento, eu escuto na outra ponta o profissional questionando quando a questão do preço. Porque eu passo o preço, meu cliente reclama, fala que não vai pagar, isso e aquilo, aquilo outro. E no frigir dos ovos, acaba que o profissional ele não está preparado para definir o preço, ele não está preparado para se valorizar, ele não entende o que está envolvido no preço dele, e ele tem muito medo de cobrar o que tem que ser cobrado. Então, se o cliente ele chega e fala o inverso, que foi o que eu escutei, Fred, estou disposto a pagar R$ 400. O que eu mais escutei foi, mas e se o profissional cobrar 100? Eu falo assim, gente, se ele cobrar 100, o cliente está falando que vai pagar 400, ele vai olhar para ele assim, pô, então eu posso me valorizar mais, eu posso realmente mudar o que eu estou cobrando. E é uma inversão de valor, porque a gente tem uma imagem criada pelo nosso ambiente que a gente precisa cobrar pouco, que a gente precisa cobrar barato, que a gente não é digno de receber uma quantia justa pelo nosso serviço. E queria muito que a sociedade mudasse, queria muito que as pessoas mudassem, queria muito que meus colegas profissionais mudassem, mas a cada dia que passa eu vejo que essa probabilidade ela é menor. Porque por mais que a gente venha para cá, que a gente fale, por mais que a gente converse com nossos amigos, a falta de percepção da necessidade de gestão e o alto foco na técnica, a quantidade de pessoas que realmente estão dispostas a enfrentar o mercado para cobrar o preço certo, ele é muito pequeno. É, aquela parada do fisioterapia por amor, né? Que aí, desde criança, né, muita gente, né, tem essa crença, às vezes, do dinheiro, de cobrar é ruim, que você vender, enfim, tem esse medo mesmo de cobrar, de falar valores, porque muitas vezes o profissional, já vi muito acontecer isso com alguns alunos, de a gente fazer a precificação, olhar e falar, ó, você vale isso, sua consulta vale isso aqui. E aí ele fala, pô, mas aí isso aí tá caro, o cliente vai achar caro. Dentro da cabeça dele ele já tá achando que tá caro. Eu falei, pode estar caro para você que não tem a condição de arcar com os custos do seu serviço. Isso também pode acontecer. Talvez você não tenha dinheiro suficiente para bancar aquilo ali. Mas se você precificou da maneira correta, consequentemente você vai ter que encontrar um público disposto a pagar o valor daquela consulta. E aí entra sempre aquela confusão. Ah, mas pô, cada um cobra o que quer. Sim, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma universalidade, né, onde a fisioterapia pode ser para todos, todo mundo vai ter o direito ali de pagar um profissional de acordo com o que cabe no bolso. Cabe do profissional entender qual é o tipo de público que ele quer atingir. Então não adianta você oferecer a tua consulta de R$200 para um público que só pode pagar 100. Isso vai ficar incompatível também. Então isso também precisa ser ajustado, né? E muitas vezes o profissional tem essa dificuldade também, né? De entender essa dificuldade dele com a relação com o dinheiro e também entender qual é o tipo de público que ele quer atender, né? A gente entra no mérito, quando você levanta essa bola do profissional, reconhecer quem é o público que ele quer atender. A sensação que eu tenho é que o próprio fisioterapeuta não confia ou não acredita que a fisioterapia funciona. Porque no momento em que ele pega e deprecia, de fato ele deprecia o serviço dele, é porque não é que ele não confia no trabalho dele, ele não enxerga valor naquilo que ele se formou, não só o fisioterapeuta. Né? Se a gente olhar no mercado de saúde, a mesma coisa acontece no mercado de medicina, de odonto, de psicologia, de nutrição. Quando o profissional ele entra dentro de uma área a qual ele não compreende o valor de fato que ele possui, a transformação que ele gera nas pessoas, ele acaba entrando numa utopia que ele não consegue cobrar porque não é que ele não sabe aplicar, é porque ele não confia naquilo que ele está fazendo. Assim, todo mundo aqui sabe que eu trabalho no mercado de Pilates e eu falo que muitos profissionais, tanto da fisioterapia quanto da educação física, eles enxergam o Pilates como um caminho mais rápido de rentabilizar, de ganhar dinheiro, de vender o serviço. E hoje, para mim, dentro do nosso mercado, do nosso hall de serviços, de empresas que possam acontecer, o Pilates é o mais depreciado. Porque se você parar para pensar que o cliente, quando faz a contratação de serviço de Pilates, ele não está contratando um atendimento. Por mais que o mercado não goste que a gente fale de pacote, de plano,
basicamente ele está contratando o nosso bom e velho programa de 10 sessões que o médico mandava pra gente. Ele compra um volume maior de aula por um preço agregado menor, mais baixo. E quando a gente para pensar, fala assim, cara, a média nacional hoje tá cobrando R$250 para esses 10 atendimentos que vão acontecer, para essas 10 sessões, para essas 10 aulas. Cara, peraí. Você passou 5 anos na faculdade, você passou pelo menos um ano aí se especializando, cursando, aprendendo, evoluindo. Como é que você olha e fala assim, não, vou cobrar 250? A justificativa sempre é, não, mas eu vou colocar 3, 4, 5, 6 pacientes porque o referencial fala que eu posso. A resolução fala que eu posso. Então eu vou colocar 6 pessoas dentro da sala e aí eu vou equilibrar. Eu falo assim, não, o seu trabalho continua sendo igual, a sua atenção continua sendo igual. Você não tem como chegar e falar assim, não, poxa, eu não te dei atenção porque tinham 6 pessoas dentro da sala. Azar o teu, o problema é teu. Juridicamente a culpa é tua. Então o que a gente precisa entender é, muitas vezes o profissional ele não cobra porque ele não acredita. Então hoje você vê muitas pessoas indo para o mercado de Pilates exatamente por entender que é um caminho mais rápido de ganhar dinheiro, mas não compreende de fato o que a metodologia, o que o trabalho permite entregar para aquele paciente. É a mesma coisa quando o cara vai para o home care. Porque eu falo assim, cara, o Pilates não está diferente do home care. No Pilates o cara até ganha um pouco melhor do que o do home care. Mas o home care tá pagando o quê? R$25 o atendimento domiciliar? R$30 o atendimento domiciliar? Aí o cara vai para lá, dá uma de vampeta. O home care finge que tá me pagando e eu finge que eu tô atendendo. E no final eu sempre falo assim, cara, é uma decisão do profissional. Ele vai pro home care porque ele não compreende o tamanho da ferramenta que ele tem na mão. Quando o profissional entende o tamanho da ferramenta que tem na mão, e aí não tem como a gente não falar dos médicos, dos advogados, dos economistas que realmente valorizam o trabalho deles e cobram por isso, o jogo começa a mudar. Hoje, se você botar na balança, tem médico que está cobrando errado? Tem. Mas proporcionalmente, a gente tem muitos médicos cobrando o preço correto ou aquilo que para ele é digno e para muitos da sociedade é um preço mais elevado do que o inverso. Na fisioterapia, na educação física, acontece totalmente o oposto. A gente tem uma parcela pequenininha. Eu arrisco a dizer que 4% dos profissionais hoje que atuam no mercado cobram o preço correto, o preço justo, o preço certo, enquanto a grande massa cobra errado. E a gente fica esperando que a outra ponta, que o nosso cliente, o nosso paciente, olhe pra gente e fale assim, nossa, Fred, poxa, você vai me cobrar só 200? Nossa, você com esses olhos azuis tão lindos, com esse perfume importado que você usa, esse relógio... Não, 200 tá muito pouco, Fred, vou te pagar 400. Aqui também tem uma questão social, né? Algumas profissões, socialmente falando, são muito mais valorizadas do que outras, né? Então, como você falou, né? O próprio médico, o advogado, são profissões que as pessoas já esperam ser mais caro. Quando, no caso da fisioterapia, a grande maioria espera ser sempre muito mais barato. E o pior é quando a espera vem de dentro, né? Exato. Porque se fosse de fora, se fosse o Tiagão que tá ali me ouvindo, eu chegasse e passasse o preço da fisioterapia, ele fala assim, meu Deus, Felipe, não dá, não cabe no meu bolso, tá beleza. Ele tá do lado de fora. O problema é quando você tá na roda de amigos, conversando com os amigos, e você fala assim, não, pô, tô cobrando 200. Você tá maluco? Não, 200? Na minha região, no meu bairro, não ninguém vai pagar, ninguém... Assim, cara, é uma questão de valorização. Porque, pra quem não sabe, Fred veio de Campo Grande. Eu tenho certeza que em Campo Grande tem médico que tá cobrando 300, 400 reais a consulta. Pouco, até mais. Então, assim, e é Campo Grande. Sim. Então, assim, mas Felipe, não é a região. É o quanto eu, enquanto profissional, eu consigo entender o meu valor para definir meu preço. Porque eu falo para todo mundo assim, cara, existem vários fatores relacionados na compra do serviço. Nós somos consumidores o tempo todo. Até o Fred fez uma postagem no Instagram, depois vai lá dar uma olhada. Ele fez uma postagem fazendo a comparação do piso do fisioterapeuta e o preço do iPhone. Tem gente que tá se endividando. Esses dias eu fui a algum show, fui em alguma coisa, tava uma mulher lá desfilando com o iPhone 17 Pro Max Plus, 15 mil reais o telefone. Via muito isso no hospital, mano. Entendeu? Tá assim, peraí. Se tem gente pagando 15 mil reais num telefone, existe um princípio que envolve o movimento de compra do ser humano. A gente precisa começar a entender que o ser humano, ele tem uma forma de pensar, uma forma de agir, e ele tem um caminho para realizar a compra. Ele não pensa, não, agora é fisioterapeuta, agora eu vou ser o ser mais racional do mundo para definir o quanto eu vou pagar no serviço. O princípio ele é igual para tudo. E diz muito sobre aquilo que vai acontecer nessa relação de compra e venda. E a primeira pessoa que tem que acreditar, que tem que confiar, que tem que aplicar, que tem que envolver, é o profissional.
Se o profissional não compreender, não é só se valorizar, mas se ele não compreender o que de fato ele carrega, a profissão que ele escolheu, não adianta esperar a valorização do cliente porque ele não vai vir. Não vai existir, né? Me diz uma coisa, você acha que interfere a imagem, o posicionamento interfere diretamente no preço ou não tem relação nenhuma? Aí, tá vendo? Eu tava de boa aqui na lagoa, ele levantou essa. Vou usar o que o Fred, ele tem um conceito que eu gosto bastante, não é dele, mas ele cita muito, que é o conceito ralo. Halo. Só que eu falo que tem pessoas no mercado que eles pegam o conceito do ralo. Pega tudo que a gente fala, tudo que a gente traz e joga pelo ralo. Isso é óbvio e notório que faz muita diferença na percepção de valor do nosso cliente. Independente do mercado, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que é só no consultório, enfim, independente, né? Cara, 100% independente, porque querendo ou não querendo, a gente faz juízo de valor o tempo todo. Então, quem nunca andando na rua, tava ali, tudo deserto, tudo escuro, viu uma pessoa ali mal vestida, de repente com uma roupa de time de futebol, descalço, meio cambaleante, e não ficou com medo, não ficou com receio. O cara podia ser o dono da van, mas a roupa que ele estava trajando, o local que ele estava, a forma que ele estava, diz muito daquele momento. Não sobre a pessoa, mas diz muito sobre aquele momento. Então, automaticamente, como a gente está no Rio de Janeiro, isso é um ato normal. Você está andando no meio da rua, tá você e vem duas pessoas do outro lado, você já dá aquela travada, já bota a mão no bolso para ver se o celular tá ali. Você faz esse juízo pelo que você tá vendo. Dificilmente você tá no meio da rua, você vai ver uma pessoa engravatada, muito bem vestida, com um relógio chique, e vai pensar que ela vai te assaltar. Você não vai ter esse pensamento. Da mesma forma que, se você tá dentro de um ambiente onde a pessoa vem te atender, tipo, nada contra o chefinho. Mas pra quem não conhece, tem que conhecer Jefinho. Mas vem igual o Jefinho, camisa de time, bonezinho e tal, calça rasgada. Pô, toda vez que eu vejo Jefinho, eu lembro da época que eu atendia. Uma vez eu tirei uma foto no elevador, tava chegando em casa com a maca. Aí o Fred falou assim, porra, vai atender de moletom. Tava chegando em casa. Não podia perder essa. Mas assim, durante muito tempo eu atendi não de moletom. Mas como eu trabalhava com Pilates, eu atendia de calça de tactel. Não, é assim... E traz essa percepção, que uma coisa é você chegar lá, agora não é smartwatch não, gente, olha lá, ó, agora agora sim, só de ponteiro, não sei olhar a hora não, mas agora é só relógio de ponteiro, que a gente fica assim, que horas são? Bonito 2, relógio. 4, 3, 8... Então assim, você vai lá, coloca perfume, faz e acontece, existe essa diferença na cabeça do outro lado. Então assim, não adianta eu chegar lá com a camisa do Flamengo, porque o Flamengo se classificou na Libertadores, fedendo a álcool, todo maltrapilho, querendo cobrar R$1.000, que o cliente vai chegar assim, não, realmente, ó, vou te pagar 1.000 porque você vale 1.000. Não vai. Até no Pilates mesmo, né? Por ser algo mais, digamos, esportivo, digamos assim, o profissional ali também precisa estar bem alinhado se ele quer se posicionar, se ele quer que o paciente, cliente enxergue mais valor, ele também precisa estar... passando uma imagem ali de autoridade, não precisa estar largado também por ser algo mais esportivo, né? Vou falar de conta sem falar de conta, para não errar, que hoje eu tô sem a calculadora e sem papel. Existe um conceito na matemática chamado índice de valor percebido. Eu não gosto muito do índice de valor percebido porque quando eu falo de números eu gosto da clareza do que os números me apresentam. O que é o índice de valor percebido? Tudo aquilo que eu carrego dentro de um ambiente, na cabeça do meu cliente, vai ter a percepção de valor. Quando a gente fala da diferença de preço e valor, a gente não usa o valor para monetário. Mas nesse caso do índice, eu vou precisar usar dessa forma. Então, quando eu olho o Fred, quando ele chega dentro do ambiente, a primeira coisa que a minha cabeça faz peraí, ele tá com um relógio da Bulgari, ele tá com perfume da Polo, ele tá com uma camisa da Armani, ele tá com um sapato da Mr. Cat, então meu cérebro vai fazendo um cálculo... Já vai desenhando ali, de né? quanto isso gera valor versus o Felipe que chegou com a camisa que ele comprou na porta do Maracanã, com chinelo havaiana, suado, com topete despenteado. Então ele vai pegando todo esse cálculo e ele vai fazendo um valor percebido. Então ele para assim, ele olha e fala assim, porra, com esse relógio aí... No mínimo, R$100 a mais no atendimento. E o ambiente também, né? Que era o próximo ponto, que eu vou puxar a sardinha pro Thiago, que tá aqui com a gente agora. É a mesma coisa que você chega no ambiente para gravar, exemplo, um podcast. Então você chega no ambiente e você olha, pô, tem frigobar. Tem um cheirinho, pô, aquele cheirinho Tem cheiro, tem câmera, iluminação,
televisão, imagem, copo, microfone, acústica, e automaticamente o nosso cérebro ele vai acrescentando quantia monetária dentro disso que eu estou disposto a pagar. Então, quanto mais que entra aquela história do agregado e percebido, quanto mais eu consigo agregar no meu ambiente, quanto mais eu consigo agregar na minha imagem, maior a percepção do outro lado. Eu fico brincando assim, vou falar uma parada que eu juro que eu espero que a gente não tome nem hater e nem seja banido da internet. Mas eu falo sempre que quando eu penso no meu atendimento, independente do que for, a imagem do Felipe, eu queria muito atender deficientes visuais. Porque o que vale para o deficiente visual não é a roupa que eu tô, não é o relógio que eu tô, o perfume sim. Importa. O perfume é importante, o restante nem tanto. O bafinho é importante estar em dia, dar uma escovada nos dentes e tal, dar uma aliviada. Mas o conjunto como um todo é o que é mais importante. O atendimento, a conduta, a atenção, a humanidade. Só que a gente não atende deficiente visual. A probabilidade de a gente estar trabalhando com os deficientes visuais ele é muito menor do que com as pessoas que conseguem. É um profissional específico que trabalha com isso. Ver. Então, assim, se é dessa forma, eu preciso entender que tudo que está em volta do meu serviço vai influenciar no preço que eu cobro. Ou no quanto o meu cliente está disposto a pagar pelo que eu estou fazendo. Boa. E falando de precificação, preço da forma prática, o que o profissional, digamos assim, autônomo ali, que atende no domiciliar, precisa levar em consideração para ele precificar a consulta dele? Tudo e mais um pouco. Ó. Ele precisa levar em consideração do café a quantidade de roupa e sapato que ele precisa trocar durante o ano. É nos detalhes que a gente precisa... Numa fase inicial, como a gente está falando da pessoa que está entrando no mercado, numa fase inicial ele precisa prever, antecipar tudo aquilo que ele possa ter de gasto durante o ano de trabalho dele. Ah, vou trabalhar com uma coisa que o Fred não é muito chegar, não. Vou trabalhar com kinésio. Quanto é que está custando o rolo de kinésio? Quantos rolos de kinésio eu vou precisar durante o período para que eu tenha uma previsibilidade de qual é o custo que eu vou ter para realizar meu atendimento? Esse é o primeiro ponto. Material. Para quem não entendeu, o material. Material você vai usar. Obrigado. Kinésio, bandagem, tudo que você vai utilizar, eu preciso prever. Por que eu preciso prever? Não necessariamente eu vou fazer a compra naquele momento, mas eu preciso ter uma ideia de qual é o custo que eu vou ter para realizar o meu atendimento. A gente tem o hábito de falar assim, não, tem que pensar na alimentação, tem que pensar no transporte, tem que pensar no investimento. Eu tenho que pensar nos cursos que eu pretendo fazer, nas especializações que eu preciso investir. Quanto mais informação eu tiver, principalmente pensando no domiciliar, mais convicto eu fico do quanto eu tenho que cobrar pelo meu tempo. Nessas horas eu sempre fico meio receoso, porque o lado do coach do Felipe fala que eu não posso falar que a gente vai vender o tempo. Mas o meu lado racional da gestão, no frigir dos ovos, eu tô sempre vendendo meu tempo. Vendendo tempo, não tem jeito. Então eu sempre entro nesse conflito na hora que eu vou falar, só pra vocês entenderem. Eu falo que eu vou vender o tempo ou não falo que eu vou vender o tempo? Mas no fundo, por mais que tem gente que não gosta, eu continuo defendendo que a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais. Se vai fazer mais dinheiro, se não vai fazer mais dinheiro. Eu sou do partido que se eu pudesse trabalhar 4 horas por dia, 4 horas por semana, 4 horas por mês, e fazer em 4 horas por mês tudo que eu preciso para que eu viva o resto da minha vida, era o que eu queria para fazer. Então, querendo ou não querendo, a gente precisa compreender esse processo. Quando a gente trabalha com carteira assinada, não sendo da área da saúde, são 120 horas. Então eu tenho 120 horas trabalhadas, que é a carga horária do CLT, que trabalha 8 horas por dia. Eu tenho 120 horas para gerar aquele faturamento. Mas, Felipe, o que isso tem a ver com domiciliar? Tudo. Quantas horas eu vou trabalhar no mês? Um fisioterapeuta padrão, que trabalha em um hospital com carteira assinada, ele vai trabalhar 6 horas. Pela contabilidade, são 150 horas no mês que ele vai trabalhar. Vou para o domiciliar. Vou levar em consideração só o tempo na casa do paciente? Não. Porque quando eu estou locado dentro de um espaço, eu de fato vou trabalhar 6 horas no dia. Eu estou dentro do hospital, 6 horas. Vou fazer plantão, vou trabalhar 12 e vou folgar. Mas eu estou dentro do espaço. Eu não tenho o que a gente chama, não tenho deslocamento. No domiciliar, eu preciso levar em consideração o deslocamento. Então, assim, na época que eu atendia, com a graça de Deus, hoje eu só atendo realmente aquelas pessoas que eu amo e gosto muito, não estou mais na assistência. Mas, assim, na época que eu trabalhava 6 horas. Eu atendia 5, 6 pacientes por dia. Mas eu passava 10, 12 horas na rua. Você acaba ficando mais tempo. Então, o que eu preciso levar em consideração é isso. Vou fazer o preço do meu serviço. Quantas horas, de fato, eu estarei na rua, atendendo ou não atendendo? Para que eu consiga definir o preço do meu serviço. Porque, de fato, é a carga horária que eu estou trabalhando.
Então, na hora que eu for cobrar do meu cliente, um cliente está perto do outro. Eu posso até, quem sabe, fazer a diferenciação de preço, não é um desconto. Eu estou tendo um gasto menor porque o meu deslocamento é menor. Mas no final do processo, eu preciso compreender o quanto eu tenho que faturar para que eu tenha lucro, para que eu tenha reserva, para que eu tenha investimento, para que eu tenha aposentadoria, dentro daquela carga horária que eu quero trabalhar. Tanto que quando eu falo trabalhar menos e ganhar mais, acho que é a primeira vez que eu explico isso em algum lugar. Quando eu falo trabalhar menos e ganhar mais, é isso. O trabalhar menos é eu distribuir melhor a minha carga horária dentro daquilo que eu estou disposto a trabalhar. Então hoje a minha rotina de vida, eu estou no digital e tudo mais, a minha rotina de vida é pensando em 6 horas de trabalhos efetivos. Então, quando eu faço o cálculo da minha hora de trabalho, são 150 horas no mês. É isso que eu quero trabalhar. E o restante, faço outra coisa. Mas, então vou estar trabalhando menos, que são 150 horas, para quê? Para ganhar mais. Eu sei o quanto eu quero faturar. E eu tenho que distribuir isso nas 150 horas que eu vou trabalhar. Então, para mim, esse é o raciocínio mais fácil, mais simples das pessoas compreenderem que, querendo ou não querendo, o que eu recebo é a partir daquilo que eu produzo, daquilo que eu gero. E eu preciso entender o quanto eu vou estar trabalhando. De forma simples, resumida, é vender o seu tempo mais caro, né? E o profissional entender que ele não vai ter 12 pacientes no dia dentro do domiciliar. Não, só se ele for trabalhar... Ele precisa olhar e falar assim, quando eu falo de clareza é isso, ele precisa olhar e falar assim, cara, no final do mês eu tenho, sei lá, 10 mil reais de conta para pagar. Tem aluguel, água, luz, telefone, colégio, tem 10 mil de conta. 10 não, o Fred gosta do exemplo de 5. Eu tenho 5 mil reais de conta para pagar. O que eu tenho que fazer para gerar os 5 mil, para gerar minha reserva, para gerar minha aplicação? Então, quanto é que eu tenho que gerar de fato? Porque eu não vou trabalhar 10, 12, 15, 16 horas. A não ser que eu trabalhe dentro de hospital. A não ser que eu trabalhe dentro de um local fixo. Mas no padrão normal, indo até a casa dos pacientes, eu não tenho tempo hábil para fazer tudo isso. Exato. Cara, uma coisa que é muito importante também, que muitas vezes eu vejo as pessoas cometendo esse erro, principalmente recém-formado, é se preocupar com muitos pagamentos, com muitos equipamentos. Então, tipo, qual equipamento que eu vou comprar? Vou comprar o laser, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu costumo dizer, cara, que o recém-formado, ele basicamente, ele pode começar com a mão e o cérebro dele, ele não precisa de mais nada. Na maioria dos pacientes, ele não precisa de mais nada além disso. É lógico que se você tiver equipamentos, vai ajudar, mas se tu tá começando do zero, cara, é o que eu costumo dizer, compra um kit de Teraband ali e você tá perfeito, você consegue atender qualquer cliente. E isso custa, sei lá, merreca. Então esse pode ser o investimento inicial. E aí muitas vezes o cara quer comprar um laser que custa 3, 4 mil reais, quer comprar um TENS, enfim, que custa mais R$1.000, e às vezes ele não tem esse dinheiro. Então a galera tem que tomar muito cuidado com isso, de você escolher muito bem qual é o material que você vai usar. Porque às vezes, eu quero comprar um laser, mas às vezes você só tem um cliente que usa laser. Compensa você comprar aquele laser? Talvez não seja o momento ideal. Eu falo que isso vai muito também da formação, de fato, da formação acadêmica. É assim, eu fiz a afinada Estácio do Rio Comprido aqui no Rio de Janeiro, que já foi abaixo, né, do Rua do Bispo. Mas todos os professores que eu tive durante o meu período acadêmico sempre foi da parte de traumato. Então ali a Estácio, ela sempre focou muito os profissionais envolvidos na formação, muito na área de desportiva, de traumato e tudo. E todos os professores que eu tive na faculdade, toda a conversa sempre era trabalho manual. Sim. Então assim, acaba que facilita muito. Então você acaba percebendo que o profissional que sai da faculdade, pensando muito em tecnologia, muito em aparelho, eu preciso preciso de um ultrassom, preciso de um laser, preciso de um LIB, é porque muito provavelmente no período acadêmico dele, ele foi doutrinado pelos seus preceptores, né, pelos seus formadores, que ele só conseguiria atender se ele tivesse aparelho. Sim. Então você citou do laser, eu lembro na época que eu tive aula com o Fábio Borges, quem sabe um dia a gente traz o Fábio aqui, mas eu tive aula com o Fábio Borges falou assim, não, vai trabalhar com laser? Cada caneta é para uma determinada função. Eu falo assim, como é que eu vou comprar um laser para atender um paciente dentro de casa? Porque um paciente vai ser para recuperação, de repente, óssea, o outro laser vai ser para uma cicatrização, o outro laser vai para... Eu vou ser o quê? Você MacGyver cheio de caneta na cintura? Rambo? Vou chegar cheio de caneta na cintura? Não, peraí, agora é essa caneta que eu vou usar? Agora é essa caneta que eu vou usar? Entendeu? Tanto que eu falo, eu comprei o ultrassom a contragosto, comprei um ultrassom usado, porque na época eu tinha aula com o Dan, e o Dan falou assim, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida com seu paciente. Você pode virar de cabeça para baixo, você pode ser
o Dan trabalha com Mulligan, para quem não conhece, né? Você pode ser Mulligan encarnado na frente, encarnado não que ele morreu, mas você pode ser Mulligan na frente do seu paciente. Você pode aplicar todas as técnicas, o Mulligan resolveu. Mas se você não fizer ultrassom, o tratamento não deu certo. Tem uns que são dependentes, né? Eu era moleque na época, onde já se viu, rapaz, Deus me deu provento, me deu minhas mãos, com as minhas mãos eu curo tudo. Aí tive uma paciente que me perturbou muito, que Deus atenda, Dona Paula não tá mais entre a gente, então posso citar ela. Ela falou, não, Felipe tem que comprar um ultrassom, você precisa de um ultrassom, Felipe tem que ter um ultrassom, e compra um ultrassom, comprei. Tipo o Botinho, fui lá e comprei. Mas só comprei porque ela perturbou muito. Porque na real, nem sempre você vai precisar e tem que ver o quanto você vai precisar realmente para ver se vale a pena ou não fazer aquele investimento. Que aí vem outro ponto também, né? Eu não sei qual foi o seu caso, qual foi o seu nível de aprofundamento de conhecimento da parte de eletro. Um laser, sei lá, depois de muitos e muitos, muitos anos de formado. Mas eu usava um kit de, eu não vou falar a marca aqui porque eu não ganho nada, mas de elástico. Sei qual é a marca. Conheci o dono, gente boa. E aí eu só tem uns que eu uso até hoje alguns, mas eu basicamente trabalhei minha vida inteira com elástico. Também comprei os elásticos da mesma marca. E há pouco tempo, deve ter uns, sei lá, depois de 6, 7 anos de formado que eu comprei um laser. Mas o que eu ia citar às vezes a pessoa ela acredita que ela precisa, mas ela nem domina a ferramenta. É porque as pessoas também falam que precisam. Eu lembro assim, quando eu comprei o ultrassom, eu aprendi ultrassom na faculdade, porque precisava de saber para a prova. Fui trabalhar numa clínica que só trabalhava com eletro, aí eu fui aprofundar no estudo da eletro, para que depois eu comprasse o ultrassom e aprofundasse mais ainda para saber se funcionava ou não. Aí entra aquele detalhe também, né? Ainda mais como eu tenho ultrassom, faz parada, não faz parada, sim, mexe, não mexe, sacode, balança. Tem muitas variáveis. E as pessoas não, assim, às vezes dá mais trabalho você ter, porque precisa de todo um cuidado de manutenção, de manuseio, de transporte, e é um custo que nem sempre compensa. É isso. Principalmente se a gente pensar no domiciliar. Resumindo aqui, precificação para você que ainda não entendeu. Você vai ter que levar em consideração todo o material que você vai utilizar, sua vestimenta, equipamentos que você precisa, alimentação, transporte, cursos que você pensa em fazer e tentar diluir isso de alguma forma com o seu tempo de trabalho. Então você precisa entender ali o quanto você tem disponível na tua agenda para você atender o teu cliente. E aí, além disso, você vai precisar colocar também uma margem de lucro em cima disso e os impostos. E aí você vai conseguir encontrar o valor da tua consulta, tá certo? É isso. O caminho é esse? O caminho é esse. E pro estúdio de Pilates, consultório, muda muita coisa? Só vai mudar a questão dos custos, né? Porque quando eu tenho domiciliar, eu não vou ter os custos de espaço. Uhum. Aí aumenta o custo fixo, né? Que aí, um ponto que a gente não levantou, que é extremamente importante. A gente precisa compreender, mesmo que você tenha citado no início, PJ ou PF, é importante as pessoas entenderem que no domiciliar eu tenho a possibilidade de ser pessoa física e ser pessoa jurídica. Eu tenho esses dois lados. Sim. E eu preciso levar em consideração, quando eu faço o cálculo do meu preço, vai ter cartão de crédito? Não vai ter cartão de crédito? De cartão vai de crédito. ter. Qual é o imposto que eu vou tributar? Não é que vai ter imposto. Não. Pelo amor de Deus, gente. 2026 batendo na porta. Sonegar é crime, hein? Abre o olho, hein? Ó, então aqui estamos de olho. Cuidado, hein? Cuidado que, federal tá aí, hein? Tá só catando, leãozinho tá solto. Então, o que a gente precisa compreender? Se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica, eu vou pagar imposto. E eu preciso levar isso em consideração. Até porque, não só no Pilates, como você citou do Pilates, o Pilates tem aquela questão, deduz, não deduz e tudo mais. Mas assim, agora com Receita Saúde, principalmente as pessoa física, ficou muito mais fácil fazer o recibo para o paciente. E o paciente na outra ponta, ele está muito mais exigente relacionado a esse recibo. Então, se a pessoa está entrando no mercado, se a pessoa já está há muito tempo no mercado, ela precisa levar em consideração que no preço dela, o imposto tem que estar envolvido. Que é aquilo que eu falo assim, cara... Esse é um erro que a galera comete muito, né? Eu vejo muito. O grande erro que eu falo das pessoas não é o fato de ter que pagar imposto. É não cobrar o imposto que vai pagar já, né? Porque a gente precisa levar em conta igual. Existe uma linha dentro da área da saúde, que eu não vou falar que são os médicos, que cometem um crime pesado, que se você passar por isso, vai na delegacia e denuncia. É, verdade. Que é a história do com recibo é um preço e sem recibo é outro. Não pode fisioterapeuta, não pode profissional da área da saúde. Isso é crime.
Você não pode cobrar diferenciado com ou sem recibo. Você é obrigado, por lei, a fazer emissão de recibo. Ponto. Você é obrigado, por lei, a fazer emissão de nota fiscal. Ponto. E o que acaba acontecendo? Como ele não fez o cálculo, ele quer dar um jeitinho brasileiro de, não, mas se você não me pedir, eu te faço mais barato. Não é que eu te faço mais barato. Se você não me pedir, eu te faço o preço certo. Exato. Agora, se você me pedir, eu vou ter que colocar o recibo. Então faz o seguinte, minha linda, meu lindo, meu amor. Na hora que você for vender o seu serviço, já coloca o imposto e cobra direito. Não Se você é custa pessoa nada, física, joga pra cima. O governo tá falando que é 30%, joga. Mas, Felipe, minha linda, você tem que pagar imposto. Entendeu? É isso, não tem como correr. Da mesma forma que quando você compra a água no mercado, parto eu do princípio e do pressuposto que a pessoa que é dona do mercado está tributando, porque eu estou pagando imposto. Tá? Se ele não está pagando, o problema é dele, porque ele está me cobrando imposto sobre a água. Ele está me cobrando imposto sobre o microfone. Tiagão, quando ele me manda, quando eu pago ele aqui no estúdio, ele está me cobrando o preço da nota, porque ele me manda a nota e eu estou pagando a nota e eu sei disso. Então tá na hora do profissional compreender que o imposto ele sempre está embutido e eu tenho que cobrar. Ao invés de eu ficar pensando assim, mas eu vou gastar meu lucro pagando imposto, não, você vai lucrar depois do imposto. Tanto que assim, aí vou entrar numa parte chata, porque já que eu levantei a bola, vou até o final. Contabilmente falando, a gente tem o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que é o que vai demonstrar como é que está o exercício daquele período. Quando você vai deduzindo, ele vai lá botando lucro, lá no final, ele coloca o lucro real depois de pagar os impostos. Que o lucro mesmo que você tem no seu bolsinho de lucro pelo serviço, ele só acontece depois de você pagar os impostos. E a gente precisa pagar eles. Então, um ponto que estou salientando e ratificando é, eu preciso levar em consideração no meu preço o quanto eu vou pagar de imposto. Na pessoa física, joga para cima, joga naquilo que a gente nem sabe se vai acontecer, já joga para 30%. E na pessoa jurídica aí vai depender de qual alíquota você vai estar envolvida, mas começa em 6%. Exatamente. O Felipe, agora falando sobre gestão, como que você vê, dentro aí do teu tempo de experiência, qual é a maior dificuldade das pessoas se organizarem financeiramente? Seja o profissional autônomo ou o profissional dono de um espaço? Clareza. Não tem clareza porque não olha, né? Muitas vezes. Na verdade, não tem clareza porque não controla ou não tem interesse de controlar. As pessoas elas têm por hábito usar como desculpa de eu não controlo porque eu não tenho tempo, eu não controlo porque é chato. Mas eu falo assim, cara, é um hábito, é uma rotina e você precisa de constância. Hoje eu tive uma reunião com uma cliente minha e a gente estava falando sobre a ferramenta que ela utilizava e tudo mais. Eu falei assim, linda, você pode confiar na ferramenta, mas você tem que usar a ferramenta todo santo dia. Não adianta só ter, né? Eu falei assim, cara, quando a gente fala principalmente de clínica, né, de empresas, normalmente eles utilizam um sistema. Eu falei assim, não dá para eu delargar na mão do sistema. Eu vou lançar no sistema, mas eu preciso confirmar que a compra foi realizada, eu preciso confirmar que o pagamento foi recebido, eu preciso confirmar, fazer a conciliação, né, para falar assim, meu saldo é esse, a ferramenta me trazendo essa informação, junta as duas e me dá o resultado final. Então, assim, para mim falta essa percepção de clareza, porque quando o profissional ele começa a gera a constância, mantém a resiliência e tem clareza da informação que os dados traz para ela começa a perceber que ela está pagando para trabalhar, ela começa a perceber que as coisas não são como ela imaginava que fosse, que não dá para seguir a manada, que não dá para cobrar o que todo mundo está cobrando. Então, eu defendo muito a tese que a parte financeira do negócio, física ou jurídica, ela baliza muito, o coração está muito na parte financeira. Então ele é o propulsor do que vai fazer, dá certo ou dá errado. Eu costumo dizer que é o pilar principal, assim, de qualquer negócio. Independente se você tem um negócio CNPJ ou não, porque quando fala negócio, a pessoa, eu não tenho nada, não, sou autônomo. Vida. Na vida, né? Tanto que eu falo pro pessoal assim, minha empresa não tem controle, você não tem controle na vida. Porque eu falo para todo mundo, o controle que eu tenho dentro da minha empresa é o controle que eu tenho dentro de casa, o controle que eu tenho dentro de casa é o controle que eu tenho dentro da empresa. O meu negócio, a minha carreira, a minha profissão, ela nada mais é do que o espelho de quem eu sou. Então, assim, eu gerencio a minha empresa da mesma forma que eu gerencio a minha vida. Se a minha empresa não tem gerenciamento, desculpa a sinceridade, mas a sua vida também não tem gerenciamento. Exatamente. E falando em organização, Tiagão... Chama a nossa patrocinadora. Cara, é muito importante isso que você falou, porque a organização financeira é um hábito, né? Então, você precisa criar aquele hábito. E pensando nisso, nosso patrocinador, se você ainda não conhece, a Olivia...
É uma inteligência financeira que ela está ali para te ajudar justamente a você ter clareza no seu dia a dia, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal. É algo simples que você faz através do seu celular, direto no WhatsApp. É só você mandar as informações de gastos que você tem via mensagem de texto, mensagem de áudio, foto do comprovante, print de compra, enfim, o que for, ela reconhece e ela categoriza ali para você e te organiza a parte financeira para você ter justamente o que a gente está falando aqui, clareza sobre o seu dinheiro. E aí você coloca ali o que você ganha e ela automaticamente já vai te dar ali um relatório para você entender, um relatório diário e mensal para você entender para onde está indo o seu dinheiro. Assim fica muito mais fácil você conseguir controlar as suas finanças direto no WhatsApp, sem burocracia, sem planilha complicada. Então fica muito mais fácil. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer a Olivia e fica aí a recomendação para você conhecer a Olivia. Eu já estou usando aqui há uns 3 meses e assim, minha vida está muito mais tranquila porque eu consigo saber exatamente o que eu estou gastando, para onde está indo meu dinheiro. Viajei no mês passado, controlei os gastos ali pela viagem, tudo pelo WhatsApp, porque eu sei também que isso é uma dificuldade. Às vezes a pessoa vai viajar e vai gastando, quando chega da viagem, tá com aquela dívida gigante, justamente por não controlar. Então, vai no mercado para fazer compra. Ih, cartão não passou, por que será? Então, hoje já não tem mais desculpas para você não controlar suas finanças, tendo em vista que, acredito eu, que em 2025, com certeza você utiliza o WhatsApp. E a Olivia está integrada direto no seu WhatsApp. E é isso. E já que você citou a Olivia, né, um ponto muito importante para as pessoas compreenderem ela é uma excelente ferramenta, ela funciona muito bem e você precisa usá-la. Exato. Porque como o Fred citou... ela só funciona se mandar informação, né? Assim, isso que o Fred falou para mim é uma grande verdade. A pessoa pode falar que não vê SMS, a pessoa pode falar que não vê e-mail, a pessoa pode falar que não tem tempo de sentar no computador, ela pode falar que não tem tempo para assistir televisão, mas tem 2 coisas na vida que eu tenho certeza que a pessoa tem muito tempo. Fofocar na vida dos outros no Instagram e entrar no WhatsApp. Então assim, como a ferramenta tá dentro do WhatsApp, gastou... olha pra ferramenta e fala assim, acabei de comprar um café, R$5. Escreve, manda áudio, manda nota. Ela vai interpretar da forma que você mexer, mandou. Exatamente. E acabou. E foi o que o Fred, acabei de atender o Fred, me pagou R$400, coloca lá. Atendimento do Fred, R$400 recebido. Pronto. E aí no final você vai acompanhando como tá batendo, pra ver se tá sobrando dinheiro, se não tá sobrando dinheiro, se vai fazer investimento, se não vai fazer investimento. Então assim, o ponto mais importante, como a gente falou sobre clareza, tenha a ferramenta e a utilize. Até mesmo para depois você não chegar e falar assim, e os meninos ofereceram lá, falando que a patrocinadora da ferramenta não funciona. Não funciona porque a senhora não está utilizando a ferramenta, né? Se usar, né? Ela funciona e funciona muito bem. Inclusive tem até que lançar aqui o energético que eu comprei. Tá vendo? Ao vivo. Gastei R$13 num energético. Mas rapaz, ele comprou na farmácia. Foi na farmácia e era lata grande. Ah, tá. É porque eu desliguei a internet, aí fica difícil funcionar, né? Falaram que aqui no estúdio tem, tá vendo? Não, eu liguei, é porque eu desliguei a internet pra não receber mensagem. Não, ele tá falando que agora tem energético no estúdio, ó. Não aí sabia, ele aumentando tá o valor percebido do espaço agora. Vai ficar mais caro o estúdio, né? Só agora tá faltando o estúdio patrocinar a gente pra botar aqui também, ó. É isso. Já mandei aqui, aí ela demora alguns segundinhos pra responder e daqui a pouco tá registrado aqui, ó. Já tá respondendo. Não sei se vai dar para ver aí, mas pronto, registrou aqui a despesa. Pronto, desse jeito. Isso. E aí, qual é a desculpa que a galera vai utilizar agora? Agora não tem mais desculpa, né? Então é isso. E agora... então um detalhe pequeno, quem não vai contar o preço não, é assim... Não, o preço tá lá, é só a pessoa... Entra pra ver. Entra. Calma, já acabou o episódio, ó. Já acabou o episódio. Porque falando de preço, o negócio ali é praticamente de graça, né? Pra usar. Pra você ter uma funcionária ali, uma assistente financeira, quanto custa uma assistente financeira hoje? Pra fazer o que a Olivia faz? Baixo, e você vai pagar uns 2.000 contratando com o PJ. Por mês, né? Então, você clica lá no site e faz esse comparativo e se surpreenda. Voltando aqui agora ao tema, que não fugimos do tema, continuando falando sobre organização, qual é a importância da pessoa separar a parte financeira da profissional?
Cara, Fred, essa pergunta é bem interessante. Pessoal e profissional. Eu vou até falar mais devagar agora pra ninguém se assustar. Deve ter uns 6 anos que eu parei de falar para as pessoas fazer a separação. Eu sei que é meio antagônico o que a gente vê no mercado, principalmente quando a gente participa de pós-graduação, participa de curso, escuta guru na internet, não fala assim, não, é muito importante que você separe a pessoa física da pessoa jurídica. É importante? É. Mas no fundo, é só literatura. É utópico pra caramba. Porque você fala pra pessoa que é importante separar, ela não separa. O que eu falo pra todo mundo é, o Felipe ele não tem o cajado da justiça pra dizer o quanto dentro dessa relação, carreira e pessoal, não vou nem chamar de pessoa jurídica e pessoa física, mas carreira e pessoal, gastos de atendimento e gastos pessoais, eu não tenho o cajado da justiça pra falar assim, Fred, você só pode gastar na sua vida X reais. Isso é uma decisão que você tem que tomar. O que eu falo é, eu preciso ter dentro do controle, vou usar a Olivia de exemplo, eu preciso ter clareza dentro da Olivia que eu gastei 5 mil reais para trabalhar. Uber, alimentação, roupa, gastei 5 mil. Eu gastei na minha vida pessoal 10 mil. Então eu preciso entender que dos 15 mil que está entrando pela minha carreira, 10 foi no pessoal, 5 foi dentro do meu atendimento, dentro do meu trabalho com o meu paciente. Isso precisa ficar claro. Porque assim, conforme a pessoa ela vai evoluindo, ela vai de fato aplicando essa separação. Só que isso depende de maturidade. Infelizmente, a gente vive dentro de um universo que é muito imaturo. Não estou falando que você é uma criança. Né? Deixa eu me maturidade defender. Financeira, né? Não estou dizendo que você é uma criança com 40 anos de idade. Não estou dizendo isso, mas financeiramente falando, na parte de gestão, você sim ainda é uma criança, você ainda é um bebê. Você ainda vai questionar coisas que em tese não era para questionar. Assim, não era pra pessoa questionar assim, mas meu Deus, eu tenho que cobrar o preço certo? Tem que cobrar o preço certo. Eu tenho que pagar imposto? Tenho que pagar imposto. Meu filho tem 9 anos e eu tô acostumado com meu filho falar assim, pai, mas por que eu tenho que colocar a cueca por baixo da calça? Meu filho pode me perguntar um negócio desse, porque tem 9 anos. Agora uma pessoa de 40 anos de idade, 30 anos de idade me perguntar por que tem que pagar imposto, não faz sentido. Então demonstra que ele tem idade no CPF, né? O RG tá com idade, mas a maturidade mental de socialização ela não chegou. Então, quando a pessoa ela chega na maturidade, ela vai olhar e fala assim, eu preciso separar e eu vou separar. Daí eu posso dizer que hoje eu estou chegando nessa maturidade. Hoje eu tenho separado o que é da empresa e o que é meu. Então o meu controle ele é separado. Mas quando eu não chego a essa maturidade, eu falo assim, você precisa organizar para que essa informação chegue. Então se eu tenho a Olivia, eu vou chegar lá no Olivia e falar assim, olha, esse gasto aqui, então por exemplo, energético. Paguei R$13 de energético para trabalho. E vou lá registrar como trabalho, para que ela faça o filtro e jogue. Quando eu puxar o relatório, trabalho pessoal. Para que a pessoa comece a compreender a questão da clareza. Porque quanto mais degrau a gente coloca, quanto mais empecilho, a pessoa ela não vai chegar onde tem que chegar. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque, assim, Felipe deu uma dica aqui, uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos e clientes, que é uma coisa que eu, Fred... gosto muito de fazer, que é pelo menos separar em 2 contas esse dinheiro. Assim, acho que é a coisa mais básica, né, a se fazer, que assim, Fred, cara, hoje em dia tem banco digital, você não precisa pagar taxa para nada, então não é desculpa. Então é o mínimo, que assim, separa 2 contas, cara, bota uma conta aqui do teu trabalho e uma conta da tua pessoa física, da tua vida pessoal. E é lógico, não adianta você gastar tudo aqui, puxa daqui, que aí você está roubando de você mesmo. Então, é o que a gente está falando aqui, é a maturidade, entender. Cara, não posso gastar, e é isso. Você vai conviver com aquilo ali e entender que é por um período que você vai passar por aquele desconforto. E às vezes esse desconforto vai durar anos. Pode ser que dure, depende do tipo de negócio. Mas é a gente ter a maturidade e responsabilidade financeira. Né? Para mim esse é o principal. E falta, quando a gente fala sobre clareza, quando a gente fala sobre controles, quando a gente fala sobre gestão, dá para complicar? Sempre dá. Se eu falar que não dá, é mentira minha, sempre dá. Sempre dá pra gente buscar mais informação, sempre dá pra gente aprofundar mais em dados. Eu gosto muito de trabalhar em cima dos dados do negócio, das empresas, do profissional. Só que eu falo assim, 2 dados são fundamentais e as pessoas não possuem. Quanto entra e quanto sai. Qual o faturamento básico. E qual é a despesa. Então assim, se a pessoa não consegue ter clareza de quanto entra, como entra e por que entra, e o lá básico, ele... né?
Lá ele não ia falar nada. E da mesma forma como sai. Então, assim, eu preciso ter muito bem detalhado, muito bem orientado, muito bem arrumado esse processo para que eu possa tomar decisão. Porque senão, vou dar um exemplo meu. Hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas, tá assim, fui fazer o fechamento. De manhã cedo fui fazer o fechamento das minhas contas de outubro, fui analisar. Só que eu tenho informações sobre a minha empresa desde 2022. E eu fui analisar desde 2022 como é que veio evoluindo. Meus filhos de 24 para 25 começaram a trabalhar com esporte e várias atividades e tal. Meu custo de vida ele aumentou de 24 para 25. Mais, né? Principalmente o meu pequenininho, meu nadador, madraga. Meus filhos acabam de comer e levantam para armário de biscoito. Eu lembro da minha mãe falando de mim. Eu falei assim, eu era assim. Toma-lhe o prejuízo agora. Acaba de jantar e vai jantar, né? Vai jantar de novo. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu fui fazer a comparação, eu fui olhar o quanto eu gastei em outubro de 24 versus outubro de 2025. O meu custo aumentou. Então, quando eu olhei, eu falei assim, cara, meu custo aumentou. Mas aonde foi que meu custo aumentou? Aí eu olhei e tal, na minha cabeça, eu falei assim, meu custo aumentou, meu custo pessoal aumentou. Só que quando eu fui confrontar a informação, eu falei assim, não foi meu custo que aumentou, foi o custo da minha empresa que aumentou. Aí quando eu olhei, eu falei assim, opa, não, peraí, então, o que está aumentando no custo final da minha análise é o custo da empresa. Que tá ok, eu realmente aumentei o investimento, a equipe, tudo mais, então faz sentido esse aumento. E é isso que a gente precisa começar a ter, é ter essa base para olhar, porque às vezes a gente olha e fala assim, ai meu Deus do céu, tô gastando muito, vou parar de tomar café, vou passar a tomar solúvel, que não é café. Entendeu? A piadinha não é isso. Ó. Vou tomar aquele solúvel lá que não é café. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Ah, vou parar de usar papel higiênico neve e vou usar papel rosa. Não é isso que vai fazer a diferença. É você, de fato, compreender que, às vezes, vamos entrar no mercado de empresas de novo, que acontece muito com quem tributa, eu não posso delargar na mão da contabilidade tudo. Eu preciso entender minimamente. Já peguei diversas empresas de várias áreas que estavam tributando errado. Então, me apresentava todo o relatório, me apresentava todas as informações, faturamento estava ok, despesa não estava ok, e quando você destrinchava as informações da despesa, o problema estava no imposto. Que ao invés de estar tributando 6%, 7%, 8%, estava tributando 16%. Só quem só consegue enxergar isso de fato, olhando os dados, né? Exatamente. Tem que estar com as informações em mãos. É isso, a parte triste agora é que estamos chegando ao fim desse episódio, foi rápido, passou voando. E aí, cara, agora pra gente fechar, qual dica você daria para um profissional que está crescendo, que está querendo crescer? Qual dica, qual conselho você daria para esse profissional? E emendando uma outra pergunta, se dá para viver bem da fisioterapia? Vou responder de trás para frente. Ó. Se não desse para viver bem da fisioterapia, a gente não estava aqui. Então, eu acredito que nós somos exemplo daquilo que as pessoas possam construir dentro da sua vida, desde que eles façam escolhas corretas. Então, assim, para quem acompanha o Fred acabou de voltar de viagem, ele vai viajar de novo. Então, assim, é a prova que dá para vir da fisioterapia, porque por incrível que pareça, a renda de fato do Fred vem da fisioterapia. Eu, durante muito tempo, eu não vou meter o caô para vocês falando que fiz 1 milhão com a fisioterapia no ano, porque eu não tô atendendo com fisioterapia, trabalho com consultoria, trabalho com mentoria. Meu ramo hoje não é a fisioterapia diretamente. Eu também não vou utilizar os dados dos meus clientes para falar que é meu. Mas até eu chegar aqui, até eu chegar onde eu tô, até eu começar a trabalhar como mentor, consultor, professor, que me tornei professor, eu fui fisioterapeuta de assistência, de ir na casa do paciente, de ter o consultório. E vivi muito bem durante todo esse tempo. Então, assim, muito do que acontece, e aí vem a dica que eu posso dar, o conselho que eu posso dar para as pessoas, muito do que aconteceu até aqui, muito da jornada que me trouxe até aqui, foram das escolhas que eu fiz. Eu sempre escolhi me dedicar, eu sempre escolhi ser o melhor naquilo que eu fazia, eu sempre escolhi fazer a diferença no meu exercício. E é uma escolha que o profissional tem que fazer. Eu nunca aceitei menos do que realmente eu valia. Então, eu nunca trabalhei em home care, não porque eu não me considerava merecedor de trabalhar no home care, o home care é merecedor do meu trabalho. Mas assim, não tô disposto a trabalhar por essa quantia, porque eu não vou conseguir entregar isso que estão fazendo. Porque ou eu entrego tudo ou não entrego nada. Então é a pessoa compreender que para dar certo, para funcionar, para chegar onde deseja, tudo vai depender das escolhas dela. E o caminho trabalhe com a gestão,
se organize, tenha clareza dos seus dados para que você possa investir, para que assim você consiga trabalhar menos, ganhar mais e conseguir se aposentar. Boa, cara, isso é uma coisa que você falou, é importante. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, ainda não postei. Provavelmente quando esse episódio sair, esse conteúdo já vai estar lá no meu Instagram, falando justamente sobre isso, cara. Que muitas vezes o fisioterapeuta, ele acha que ele só pode atender à beira-leito. Só isso é ser fisioterapeuta. Mas você, como fisioterapeuta, você pode ser professor, você pode ser palestrante, você pode ser gestor, empreendedor, dono de clínica, você pode ser o que você quiser. Você não precisa fechar os seus olhos e olhar apenas para um jaleco branco e um atendimento à beira-leito. A fisioterapia vai muito além disso e para de pensar olhando só para isso. A fisioterapia vai além e você pode ir além. Então esse é o conselho que eu daria para você que está nos assistindo. Beleza? Então foi um prazer enorme estar com vocês. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, se você ainda não segue a gente. O meu Instagram é Fred R. Rezende com Z. Tô lá postando sempre conteúdo de valor. De vez em quando posto alguma coisa engraçada também correlacionada com o que eu falo lá, mas tem muito conteúdo de valor lá. Eu procuro entregar sempre conteúdo de verdade e coisa que realmente vai acrescentar na tua vida de alguma forma. Beleza? É isso, minha gente. Segue a gente, @Fisiocast. E lembra, Cash de dinheiro, tá? É isso, segue lá também o Felipe Scherer. É sempre uma honra muito grande estar aqui nessa mesa. E é isso, a gente se vê num próximo episódio. Beijo no coração. Abraço, valeu!